Olha só, a Jovem Pan então deu sequência hoje à série de entrevistas, né, com os pré-candidatos. O Jornal da Manhã recebeu nos estúdios o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, que vai concorrer pelo PDT. E Ciro Gomes fez jus à fama de polêmico. Afirmou, por exemplo, que Dilma Rousseff fez um péssimo governo, disse ainda ter certeza que Michel Temer é corrupto. A prova, segundo ele, é um documento a que teve acesso e que está no inquérito sobre o decreto dos portos. A primeira pergunta foi sobre uma eventual aliança com o DEM. O pré-candidato disse ter ficado surpreso com o movimento da legenda e declarou estar aberto a conversas. Agora, questionado mais para frente sobre as diferenças históricas e atuais com democratas, Ciro Gomes perdeu a mão ao falar do vereador Fernando Holliday, aqui de São Paulo. A gente separou um trechinho do que ele disse na entrevista. Coloca aí, Reginaldo, e eu já passo aqui pra gente discutir. Vai lá. Você imagina, esse Fernando Holliday aqui, como é? Do MBL, mas vereador, Fernando Holliday. O capitãozinho do mato, né? Que a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato no passado. Você imagina o que eu tô dizendo dele hoje, agora aqui. Sem ninguém nem lhe perguntar. Sem ninguém nem nem tá perguntar. Comprando uma então, briga repare bem. Então não há a menor chance da gente superar estas contradições sem violentar, sabe, determinados princípios. E princípio não violento. Só lembrando que Vera Andreazzi Madu, o vereador Fernando Holliday reagiu nas redes sociais e declarou que processará Ciro Gomes por injúria racial. Chamou ainda o pré-candidato de racista e disse que ele passou de todos os limites. Vera, eu começo com você, a pergunta foi sua, inclusive eu queria suas impressões sobre a entrevista e, claro, sobre essa resposta aí do Ciro. Vai lá. Tem tanta coisa para dizer dessa entrevista, né? Tem impressões gerais sobre o Ciro Gomes e uma específica sobre esse primeiro ponto que você destacou, Patrick. O geral é aquilo que eu venho dizendo sobre o Ciro Gomes neste programa, acho que desde que ele começou. Que a mim não convence essa coisa do Ciro ser um possível catalisador dos votos da esquerda e ser o possível destinatário de uma parcela importante dessa votação, porque ele acaba sempre sendo submetido a ele mesmo e aí nessa hora ele tropeça. Veja que ninguém tinha falado o nome do vereador Fernando Holliday. Ele não era tema nem lateralmente de uma discussão. O que eu perguntei para ele, anteriormente a ele dizer isso, o senhor disse que vai revogar o teto de gastos do governo federal. O DEM votou a favor, capitaneou essa votação. O senhor disse que vai revogar a reforma trabalhista. Idem. O senhor disse que houve um golpe no impeachment. O DEM fez parte do bloco que votou o impeachment e logo depois assumiu a Câmara. Portanto, eu fiz perguntas atinentes o que um presidente da República deve levar em conta negociando com um partido. Ele, por conta própria, foi buscar o Fernando Holliday e aí faz esse comentário que, a meu ver, tem sim conotação racista, porque ele faz uma menção específica à cor da pele do vereador. Ele primeiro o chama de capitãozinho do mato, assim, bem no pejorativo, e depois diz que é o pior tipo, que é o negro, que é usado para estigmatizar, usado pelo preconceito para estigmatizar. Não sei o que ele está querendo dizer com isso, mas provavelmente ele discorda de posições do vereador Fernando Holliday, que é do DEM, e que tem posições de direita e posições conservadoras, por achar que elas vão contra o que ele deveria defender como negro, que, portanto, ele age como um capitão no mato. Isso ele partir do princípio que um negro deve pensar de uma determinada maneira, o fato do vereador que foi eleito e, portanto, tem representação, foi eleito por suas ideias, foi eleito defendendo estas ideias, o fato dele defendê-las não é reconhecido pelo Ciro Gomes como um direito que ele tem. Por ser negro, ele deveria defender outra coisa, caso contrário, merece, aí sim, preconceito do Ciro Gomes. Isso se fosse qualquer pessoa não de esquerda a tratar um vereador eleito negro desta forma, teria um mundo o mundo desabado sobre a cabeça dessa pessoa nas redes sociais. Mas a esquerda calou diante deste ataque do Ciro Gomes ao Fernando Holliday, gratuito, nada a ver com o tema da pergunta e referente única e exclusivamente à cor da pele do vereador.
Então, não é que ele tropece em todas as cascas de banana que se colocam sobre o caminho dele. Ele mesmo atira a casca de banana e, podendo ir por outro caminho, faz questão de ir em direção à casca de banana e tropeçar nela. É impressionante. Depois vamos voltar a esse aspecto da personalidade dele quando ele responde a outras questões. A gente vai falar, inclusive, das questões econômicas nesse embate exato. com você e a Denise também. Mas vamos tratar exatamente desse assunto primeiro. Andreasa, o que você achou especificamente desse trecho aí da entrevista envolvendo aí o vereador Holliday? O crime em que o Ciro Gomes incorreu nessa entrevista tem nome: injúria racial. É evidente que ele tem de ser processado pelo Fernando Holliday e pelo DEM. E se o DEM, partideco, covarde, frouxo, tiver alguma réstia de dignidade, tem de vir a público dizer agora que não tem mais negociação com Ciro Gomes. Que não é admissível que um pré-candidato a presidente, isso para não falar num ser humano, se refira a outro nesses termos. Onde estão os movimentos raciais? Onde estão? Esse discurso do Ciro tem uma base muito influente. Aquela segundo a qual, para ser negro legítimo, é preciso ser de esquerda e aderir a grupos de pressão. Para essa gente, e o Ciro Gomes, não pensem que falou isso à toa, está se comunicando diretamente a um tipo de eleitorado. Para essa gente, negro legítimo tem de ser a favor de cota racial. Tem que cumprir um physique de rôle. Senão, não serve. É crime, mas tem método. Vai lá, Marcelo Madureira. Olha, eu vou discordar dos meus colegas. Historicamente, na época da escravidão no Brasil, havia, né, essa profissão, digamos assim, era quase um mercenário, ou então era quase um funcionário também de alguns fazendeiros, proprietários de escravos, o capitão do mato, que era justamente aquele camarada que saía à caça daqueles escravos que fugiam. Normalmente eram ou negros ou mulatos, e essa é uma verdade histórica. Chamavam-se capitães do mato. Eu não vejo aí, sinceramente, apesar de não ter a menor simpatia pelo Ciro Gomes, isso é notório, mas eu acho que tem que ir devagar com Andor, porque não me pareceu aí nenhum conteúdo racista. Houve uma coisa descritiva, né? Não vi, ao ele usar o termo negro, no caso, o capitão do mato, houve o capitãozinho do mato, que ele colocou aí, né? Se é que houve uma maldade, aí houve, sim, ele ser, digamos assim, um vereador a serviço, né, entre aspas também, do opressor caucasiano, branco, né, do senhor de engenho, no caso, né, historicamente falando também. Eu acho que dessas todas, o principal, você vê que o Ciro Gomes é igual peixe, ele morre pela boca. De repente, o jeito que ele falou, a colocação que ele fez de uma maneira inapropriada, a Vera falou, me lembrou aquela piada do português, né, que viu uma casca de banana na rua e falou: ai meu Deus, lá vou eu escorregar novamente. Agora eu vou ser processado pela colônia lusitana, provavelmente. Mas é o fato, ele colocou a casca de banana para escorregar. Mas sinceramente, pessoal, acho que é um pouco de exagero achar que foi um crime, que está na lei Afonso Arinos. Ele fez uma descrição, digamos assim, infeliz, né, no tempo e no espaço, de um fato que sempre ocorreu na história brasileira. Os capitães do mato, negros que não eram exatamente escravos, muitos eram forros, que exerciam esse papel vil de ir caçar os seus próprios, digamos, irmãos. Eu não consigo ver distinção entre seres humanos, mas irmãos, digamos assim, étnicos, ou seja lá como vocês querem entender isso.
Madureira, mas eu acho que você mesmo faz a descrição da conduta criminosa, porque se você diz que os capitães do mato, tal qual a gente conhece na história, eram mercenários ou pessoas a serviço dos senhores para caçar os seus pares, que fugiam, etc. Ele está fazendo uma analogia de que o vereador, por ser um negro que defende as ideias que defende, por não defender, por exemplo, cota racial, por não defender outras causas historicamente que seja associadas aos negros, está caçando os seus pares. Portanto, ele está acusando... Ele estaria a serviço... né, dos seus senhores. Aí sim, realmente. Portanto, ele está acusando o Fernando Holliday de está fazendo isso com base na cor dele. É uma coisa que só pode ser dita porque ele é negro, porque senão esse termo capitão do mato não poderia ser empregado. Então, ele está fazendo uma distinção absolutamente em cima da cor dele. Se o Fernando Holliday fosse negro e defendesse cotas, ele não diria isso. Se ele não defendesse cotas e não fosse negro, ele não diria isso. É uma acusação que só é possível de ser feita pelo fato dele ser negro. E daí eu acho que está configurado injúria racial. Sobre o que o Andreasa falou a respeito do DEM, eu passei o dia tentando ouvir as principais lideranças do DEM a respeito dessa declaração, e o que houve foi um silêncio obsequioso e o fato de que eles confirmam que amanhã haverá um jantar desta mesma cúpula do DEM com o próprio Ciro Gomes. Então, essa fibra e esse brio que o Andreasa cobra dos democratas, eles não estão dispostos a exercer. Bom, quer falar alguma coisa ainda, Andreasa? Patrick. Oi, claro, vai lá, Andreasa. Quero. Gente como Ciro Gomes, nesse discurso, que é recorrente e é criminoso, expõe a não admissão da existência individual independente de um negro. É isso que está em questão. O pertencimento à ideia de negritude tem de vir junto com a adesão às pautas influentes dos grupos de pressão racialistas que se julgam porta-vozes dos negros, dos indivíduos. É isso que está em questão aí nessa história. Então, o DEM, ao se calar, ao não reagir a essa barbárie, que é uma afronta à liberdade individual, a própria ideia de liberalismo que esse partido um dia defendeu, ao não se posicionar, ao manter esse encontro de amanhã que a Vera fez referência, o DEM, Democratas, partido do senhor Rodrigo Maia, do senhor ACM Neto, do senhor Ronaldo Caiado, desses líderes todos, está chancelando a fala do Ciro Gomes. E mais uma coisinha, você veja que no final da fala, quando ele faz o link entre a minha pergunta e esse comentário totalmente extra pauta que ele fez, ele fala, como alguém que tem este tipo de discordância vai poder fazer um diálogo? Então ele está, na verdade, estendendo o desprezo que ele demonstra ter pelo Fernando Holliday a todo o partido. Ele faz um comentário ali, deste nível a minha discordância. Então ele demonstra um certo nojinho do DEM. E o DEM, alheio a isso, vai jantar com ele e continua considerando como uma possibilidade se aliar a essa pessoa. Se não existe nenhuma convergência programática, se não existe sequer respeito no trato, se ele já disse anteriormente, e ontem e hoje aqui evitou dizer se falou ou não, que o DEM nunca daria a hegemonia moral da sua chapa, o que pode unir esses partidos a não ser a velha política de antes, essa que o Ciro Gomes, do alto de seu pedestal de vestal, diz rechaçar. Então é tudo muito contraditório, é uma contradição que salta aos olhos. E vamos continuar então um outro trecho da entrevista também, o Andreasa, Madu e Vera. Na economia, o Ciro destacou que as únicas alternativas para o ajuste fiscal são diminuir despesas e aumentar receita.
Segundo ele, 50% do orçamento da União é comprometido com juros e a rolagem das dívidas. O pré-candidato rebateu ainda um artigo do economista Alexandre Schwartzman, que o acusou de mentir sobre os números. A gente vai ouvir mais um trechinho que ele falou exatamente sobre isso e dá inclusive para a gente discutir aquele outro ponto que a Vera trouxe no início também, que é a questão do temperamento do Ciro Gomes, que foi uma das perguntas também feitas no início da entrevista. Coloca aí, Reginaldo. Qualquer jejuno que não esteja a serviço da plutocracia, do baronato, associado à cobiça internacional, que é quem está querendo fraudar a eleição no Brasil desde sempre, qualquer jejuno, qualquer boboca sabe, porque é muito simples, vai na Secretaria do Tesouro Nacional, www.stn/gov/ não sei das quantas, vê lá e tá lá dito, simples assim, 50% do orçamento brasileiro, mais um tiquinho, despesas financeiras, juros e rolagem de dívida. Os outros 50%, mais de 60% Previdência Social e o resto que sobra eles meteram a PEC 95, educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, ciência, tecnologia, cultura, etc. Ou isto é verdade ou não é verdade. Aí, Vera, o que você achou dessa parte? Aliás, plutocracia e baronato, ele falou umas 10, 15 vezes. De novo fui eu que perguntei, né? Essa daí ele ficou irritado. Ele desqualificou o próprio Alexandre Schwartzman, né? Não tá aí nesse trecho que foi mas ele chamou ele de mediocrérrimo, um superlativo lá Ciro Gomes, e disse que ele está alugado a essa banca, plutocracia, blá, 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 que quer fraudar as eleições no Brasil desde sempre. Então, tem acusação ao Alexandre Schwartzman, teve uma acusação à imprensa logo em seguida, que ele disse que é cúmplice desse baronato plutocrata, teve acusação aos bancos, acusação ao mercado financeiro, é um monte de acusação, Patrick, quando ele não responde ao ponto central do artigo do Alexandre Schwartzman, que é ele misturar todo o serviço da dívida, tudo na questão do quanto o governo gasta com a dívida. Então, não adianta elevar o tom diante de um questionamento que é lícito, é uma leitura diferente, ainda que ele diga, olha, a minha leitura do orçamento é diferente, nós estamos partindo de premissas diferentes, etc., mas desqualificar desta maneira um economista que questiona algo importante da sua fala, ele já tinha usado esse mesmo dado aqui, é um dado que ele usa a todo momento, ele tem que discutir o dado e não ir na canela da pessoa. Logo em seguida ele passa a propor ali um alongamento do perfil da dívida, diante de perguntas do professor Villa e da Denise, e a Denise, ao dizer que não entendia o que ele estava propondo, porque para você propor o alongamento do perfil da dívida, você tem que dizer como você vai fazer, de que maneira você vai fazer, porque senão corre o risco de que se pense que você vai dar um calote ou fazer uma moratória. Ele ficou irritado com ela também, não entendeu o que que você não entendeu, então eu explico, é fácil de entender, é só você prestar atenção. Não é assim que se discutem temas fulcrais, importantes da economia de um país. Ele diz que o Bolsonaro apresenta ideias simples para problemas complexos e faz bravatas, mas ele começa a elencar medidas que nem todas se sustentam do ponto de vista da teoria econômica numa velocidade da luz, e quando você tenta pôr um ponto no meio da fala dele, ele fica bravo, fica irritado, porque ele quer pegar um embalo para parecer que ele fala de cátedra daquilo que ele está falando, quando vários economistas respeitáveis questionam isso, com razão. Em 2002, uma das coisas que aconteceram foi o mercado achar que o Brasil iria dar um calote na dívida se o Ciro ou se o Lula fossem eleitos. Então, isso foi um problema sério. Ele tem de responder a isso com serenidade, sob pena de aí sim o dólar, como é que ele falou que vai acontecer? Que vai galopar. Vai galopar. O dólar vai galopar, ele mesmo disse. Ô, Madu, o que você achou desse ponto aí da entrevista? O que ele pensa, a questão da dívida, enfim, da economia? Vai lá. São duas partes importantes, é a forma e o conteúdo. A forma do Ciro Gomes é extremamente ruim para ele mesmo, porque justamente quem se propõe a um cargo executivo, quem propõe um cargo dessa natureza, tem que ser uma pessoa alhana, tem que ser uma pessoa que mostre capacidade de debater com interlocutores, pessoas que têm opinião oposta dele, de uma maneira minimamente civilizada, sem que você queira desqualificar
né? Sem que você queira avacalhar, para ser bem popular, aquele que tem ideias opostas à sua. Você tem que argumentar. Não me pareceu, pelo menos ao longo da entrevista, que ele tem essa intenção. Agora, o conteúdo, por quê? Por que ele não teve essa intenção? Porque, do ponto de vista aí da economia, o pensamento do Ciro Gomes não fica em pé. Não fica em pé por quê? Porque ele quer cativar o voto da esquerda, mas ao mesmo tempo ele tem um mínimo de noção da situação da economia brasileira que não o permite fazer um discurso que seja aquele que soe, né, como música aos ouvidos dos eleitores de esquerda. Porque realmente, eu pelo menos depreendi isso do falar dele, das palavras que ele usou, é que ele tem uma noção da situação do Brasil. Quando ele fala, por exemplo, vamos modificar, alongar o perfil da dívida, essa coisa arada toda, e a Denise colocou muito bem, não tem entendido pelo seguinte: quando você vai, digamos, repactuar uma dívida, qualquer coisa, você tem que ter a anuência da outra parte, né? Você tem que combinar com os russos, né? Você tem que ter o aceite. E isso não me parece que seja uma coisa razoável dentro do contexto político brasileiro. Hoje tem um artigo muito bom do Rangel no Globo que diz: nenhum dos candidatos, pré-candidatos à presidência da República vai fundo na questão da real situação brasileira, porque a situação brasileira é muito grave. As reformas estruturais que tem que fazer no Brasil são realmente muito profundas, a situação do Brasil é muito grave e, pior, vai exigir um sacrifício enorme da população, principalmente daqueles que não tiveram nada a ver com essa história. Então, isso qualquer cara que seja eleito, né, ou mulher, ou homem, ou gay, ou GLBT, o que for, a pessoa que for eleita, ela vai ter que se confrontar com essas questões e colocar isso claramente para a população brasileira. Olha, a nossa situação é gravíssima e nós vamos ter que tomar muita benzetacil, dói muito. Né? Pior, a gente não teve, né, vocês não tiveram nada a ver com essa história. Ele sabe, no íntimo dele, ele sabe disso, mas como ele quer ganhar voto à esquerda, ele não faz esse discurso. Deraza, o que você achou desse outro ponto aí da entrevista? Patrick, o Ciro Gomes é um excepcional orador. Entre todos os concorrentes, pré-candidatos, é o que fala melhor. E o que tem, na fala, a melhor capacidade de convencer e de enganar. Então ele mente, em matéria econômica, ele mente, soltando números e os distorcendo enlouquecidamente. E tem um domínio da retórica que o permite apontar baronato nos outros sem se envergonhar da própria condição de barãozinho do mato de Sobral. Ou ele não é? Faça um estudo da história política da família Gomes e veja se ele não é herdeiro, embora disputando com outros grupos poderosos, se ele não é herdeiro, um dos herdeiros da capitania hereditária do Ceará, crescendo desde Sobral. É uma família de poderosos naquela região, de poderosos no Nordeste. É um baronato ou não? Aquilo que eles têm lá. Inclusive a relação que ele tem com o Tasso Gereissati, aquela troca de poder ali interna, a falta evidente de uma linha ideológica que o separe. Nessa mesma entrevista ele falou sobre como se filiou ao PDS, que era o partido da ditadura, em 82, perguntado sobre o PDS em Sobral. Não existia PDS. A gente fazia o que queria. A gente queria disputar a eleição e usava aquilo ali. E é assim até hoje, Barão Ciro Gomes. Outra coisa, ele não se envergonha. Qual é o motivo empresarial, profissional, para que o Ciro Gomes seja executivo, diretor-presidente de 2 empresas da Companhia Siderúrgica Nacional? Por que alguém chama um elemento como Ciro Gomes para dirigir uma empresa? Com que perfil ele tem, se não a sua natureza política, as pessoas que ele conhece, os acessos ao poder que tem, ou
alguém vai me dizer que o senhor Steinbrück botou o Ciro Gomes para dirigir lá porque é um baita executivo, um cara que entende de empresa e de iniciativa privada. Sujeito que fez a vida inteira no público. Barão. Mais um barão. O mesmo Benjamin Steinbrück, que está afiliado ao PP e é um dos que pressionam por esse arranjo algo heterodoxo entre Ciro Gomes e uma parcela da chamada direita, que ele olha com nojinho, mas corteja pelo tempo de TV que pode lhe dar. E já saiu, inclusive, da Fiesp, pode ser de fato o vice, né, dele.